Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao curso Master e parabéns por assistirem a esse simulado com brilhantes professores que estão aqui à disposição para transmitir a vocês o melhor conhecimento e transmitir a vocês informações úteis, preciosas, que vocês poderão utilizar nesta brilhante caminhada de vocês rumo à aprovação em concursos públicos. Eu sou o professor João Vitor Tayá. Sou professor da matéria de Direito Administrativo, aprovado em 19 concursos públicos em todo o Brasil. Também sou delegado de Polícia Civil, atualmente desempenhando minhas funções na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em Manaus. E estou aqui para lhes ajudar a resolver algumas questões do nosso simulado, de forma que vocês experimentarão uma jornada muito legal, muito bacana, muito prazerosa, pelos conhecimentos dessa matéria tão apaixonante, tão interessante, que é o direito administrativo. Obrigado por terem nos escolhido. Eu sou bacharel em Direito pelo FAM, sou especialista em Gestão Pública pela Universidade Anhanguera Uniderp e sou especialista em Direito Público pela Universidade do Amazonas. Beleza? Pois bem, então, vamos resolver as questões que faziam parte do nosso simulado. Temos aqui, então, a nossa primeira questão de Direito Administrativo, que eu vou passar a transmitir a vocês pela nossa tela. Questão 26. Para o direito administrativo, o princípio que determina privilégios jurídicos, sobrepondo, privilégios jurídicos, sobrepondo o interesse público ao particular, privilegiando a administração pública em face dos administrados e garantindo à administração pública prerrogativas e obrigações não extensíveis aos administrados, é denominado. Meus amigos, vamos lá. Estamos falando, neste momento, dos chamados supraprincípios da administração pública. E supraprincípios seriam estes? Quando nós falamos de supraprincípios, nós estamos falando dos dois principais sustentáculos basilares do regime jurídico administrativo. Nós estamos falando dos dois pilares fundamentais que irão reger todo o regime jurídico administrativo. Estes são os supraprincípios da administração pública. De um lado, nós temos a indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. E do outro, nós temos a supremacia do interesse público. Como é que funciona os dois supraprincípios? Como é que eles se destinam a produzir efeitos sobre o modo de administrar a coisa pública e como eles regem o regime jurídico administrativo? Meus amigos, se você é dono de uma empresa privada e você administra essa empresa privada com o seu dinheiro, com os seus recursos, você pode nomear sua mãe para ser a diretora-geral dessa empresa? Sim, porque o dinheiro lhe pertence e você pode administrá-lo da forma que você quiser. Você pode comprar os materiais de expediente dessa empresa lá na loja do seu amigo de infância? Sim, você pode, porque existem condições de você administrar esse dinheiro ao seu bel prazer, da forma que melhor lhe aprouver, porque você assume os riscos destes negócios que você celebra. Afinal, você está lidando com o seu próprio dinheiro. Agora, se você está à frente de um órgão público, você não pode nomear sua mãe para ser gestora desse órgão público. Você não pode comprar os materiais de expediente desse órgão público lá na loja do seu amigo de infância. Por quê? Porque, como administrador público, você estará sujeito a uma série de restrições no modo de administrar a coisa pública. Você não poderá, portanto, fazer com este patrimônio público o que você bem entender. Você não poderá administrá-lo da forma que você quiser, porque você está lidando com um interesse que é indisponível. Logo, você não tem livre disposição sobre esse interesse. Para a contratação de pessoas, por exemplo, como regra, você terá que fazer concurso público.
Como regra, para a admissão de pessoal no serviço público, tem que se fazer concurso. É por isso que vocês estão aqui estudando conosco. Para fazer obras, compras, serviços, contratações em geral, como regra, você tem que fazer licitação pública. Você não poderá ceder, vender, doar ou emprestar os bens públicos, porque os bens públicos, como regra, são inalienáveis. Eles não podem ser alienados. Os bens públicos são inalienáveis, certo? Apenas para citar algumas de muitas restrições que são impostas aos administradores públicos durante o exercício da função administrativa. Bacana. E a supremacia do interesse público sobre o privado? Meus amigos, a todo momento, o interesse público se choca com o interesse privado, individualmente considerado, de algumas pessoas. Imaginem, por exemplo, que se eu fosse um negacionista que acreditasse que o vírus é uma invenção da China comunista e que a vacina deseja implantar um chip no meu cérebro para me controlar, e eu quisesse adentrar órgãos públicos sem a utilização de máscara, contrariando normas gerais que restringem a circulação de pessoas e que determinam a tomada de precauções ao adentrar repartições públicas. Será que eu poderia impor a estes órgãos públicos respeitar a minha vontade privada e, na medida em que eu desrespeitaria regras do interesse público, do convívio coletivo, regras atinentes à preservação da saúde, regras que dizem respeito à contenção desse vírus durante uma pandemia? No choque entre o interesse público e o interesse privado, quem vocês acham que deve ser considerado prevalecente? Quem vocês acham que deve ser considerado preponderante? Quem deve ser considerado supremo? O interesse público. É ele quem prevalece. Mas, para que a administração pública possa fazer valer o interesse público sobre o privado, a administração pública terá que se utilizar de algumas prerrogativas. Algumas prerrogativas, né? Por exemplo, por que o poder público pode, durante a pandemia, quando os decretos de isolamento estavam funcionando, o poder público poderia instalar uma central de flagrante só para prender as pessoas que estavam descumprindo os decretos regulamentares do governo do Estado? Porque o poder público vai possuir prerrogativas especiais de autoridade para fazer valer o interesse público quando algum particular quiser impor o seu interesse privado, né? Dentre essas prerrogativas conferidas ao poder público como decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado, nós temos, por exemplo, os atributos especiais dos atos administrativos. Atributos especiais dos atos administrativos. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade, são atributos especiais dos atos. A administração pública também possui poderes administrativos conferidos a ela, como o poder de polícia, o poder hierárquico, o poder normativo, o poder discricionário, dentre outros. Também podemos citar aqui prazos processuais especiais conferidos à Fazenda, como a Fazenda Pública tem prazos em dobro para recorrer e contestar em seus processos judiciais, o dobro do prazo conferido a particulares. Então, quando nós estamos falando em um supraprincípio que estabelece privilégios em favor da administração pública, que faz o interesse público prevalecer sobre o privado, este princípio se chama supremacia do interesse público, ou ainda supremacia do interesse público sobre o privado. Bacana? Voltando, portanto, para a nossa questão, nós temos aqui, então, que a resposta correta para a questão 26 seria, então, o princípio da supremacia do interesse público, que privilegia a administração com prerrogativas especiais que os administrados não possuem. Beleza? Questão 27. Um administrador público, tendo recebido móveis novos para sua unidade, doou por conta própria o mobiliário antigo, ainda em bom estado de conservação, para uma instituição de caridade. É correto afirmar que o princípio da administração transgredido pelo dirigente foi o da. Gente, como eu falei a vocês, os bens públicos não podem ser cedidos, doados, entregues de qualquer maneira. Eles precisam se submeter às regras contidas na Lei de Licitações Públicas, seja a Lei 8666 de 93, seja a Lei número 14133 de 2021, recentemente promulgada, né, no dia 1º de abril de 2021. Então, percebam, portanto, que o administrador público ele não pode se livrar desses bens públicos de qualquer maneira. Ele deve observar as regras contidas na lei. E isso porque ele não tem livre disposição sobre o interesse público que ele administra,
O patrimônio que ele administra não pertence a ele, e sim pertence à coletividade. Por isso, ele está sujeito a essa série de restrições. O supraprincípio que impõe que isto seja observado é o supraprincípio da indisponibilidade do interesse público. Na questão 27, a resposta, portanto, é a letra C de casa. Bacana? Pois bem, questão 28. No curso de um determinado processo administrativo, Maria, escrivã de Polícia Civil, praticou um ato administrativo de autorização de troca de imóveis entre delegacias, que era de competência da chefe de departamento onde está lotado. Então, era competência de uma outra pessoa e não dela. Passados 5 meses, foi verificado pela delegada Joana, chefe do departamento, que detém competência para a prática do ato, constatando que não houve lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, e com o objetivo de sanar o vício, Joana. Vamos lá, gente, então. Agora o tema mudou, agora o tema é atos administrativos. Nós vamos passar a falar, portanto, de atos administrativos. Para isso, eu vou transmitir a vocês a nossa lousa branca aqui para fazermos anotações, certo? O que acontece, meus amigos concurseiros, futuros servidores públicos? Todos os atos administrativos possuem aquilo que nós chamamos de elementos. Elementos que também podem ser, elementos que também podem ser chamados de requisitos ou requisitos de validade dos atos administrativos. Quais são os elementos ou requisitos de validade? Nós vamos memorizar por meio do ff.com. São elementos do ato administrativo, a forma, a finalidade, a competência, o objeto e o motivo. Sendo que, meus amigos, o que é a forma? A forma é o modo como o ato se apresenta. Quando eu dou uma ordem ao subordinado na minha delegacia, eu estou praticando um ato na forma verbal. Se eu escrevo um memorando ou um ofício, eu pratico um ato administrativo na forma escrita. Certo? Então, a forma é o modo como o ato se apresenta. Finalidade, que é o segundo elemento aqui dos nossos elementos, a finalidade é quando é o caminho que todos os atos administrativos devem perseguir. Todo ato administrativo tem uma finalidade, todo ato administrativo tem um caminho, todo ato administrativo tem um objetivo a ser alcançado. E essa finalidade é a satisfação do interesse público. Essa é a finalidade de todos os atos administrativos. Competência é o conjunto de atribuições destinadas a um cargo público por lei, certo? Se eu tenho atribuição legal para a prática de um ato, significa que eu sou competente juridicamente para a prática daquele ato. Se eu não tenho atribuição em lei para a prática do ato, significa que eu sou incompetente para a prática daquele ato. E a nossa questão, ela fala sobre competência. Ela fala de uma servidora que praticou um ato que era de competência de uma outra agente pública, que no caso era a chefe do departamento. Então, ela praticou um ato sem ter competência para a prática deste ato, certo? O quarto elemento é o objeto. O objeto é o efeito prático e imediato de um ato administrativo. O objeto é a alteração no mundo jurídico que um ato deseja produzir, né? Por exemplo, o objeto de uma licença maternidade, o efeito prático de uma licença maternidade, é conceder o afastamento remunerado a uma servidora gestante ou adotante. Esse é o objeto, né? E o motivo são as causas para que o ato seja executado. O motivo, que é o último elemento, são as circunstâncias de fato e de direito que autorizam a realização daquele ato administrativo. Claro que nas aulas regulares nós damos explicações muito mais aprofundadas sobre esses elementos, mas, em síntese, em resumo, é essa explanação básica que nós podemos dar sobre cada um dos elementos. E aí, meus amigos, nós percebemos na questão que existe um vício no elemento competência. A servidora pública praticou um ato que não tinha competência para praticar, né? Quando nós vemos que tem vícios nos atos administrativos, existem alguns vícios que não dá para corrigir, são vícios insanáveis, vícios que causarão a anulação de um ato administrativo. E outros vícios que dá para corrigir, são vícios sanáveis, são vícios superáveis, são vícios que possibilitam o que nós chamamos de convalidação. Convalidação é você corrigir um pequeno vício sanável do ato administrativo a fim de torná-lo válido desde a sua origem.
Quais são os vícios sanáveis e quais são os vícios insanáveis? Quais são os defeitos superáveis, que dá para convalidar, e quais são os defeitos insuperáveis? Nós memorizamos isso por meio de um mnemônico chamado para convalidar é preciso ter, para convalidar é preciso ter foco. Para convalidar é preciso ter foco. Não dá para convalidar é o fim. Para convalidar é preciso ter foco, não dá para convalidar é o fim, certo? Ou seja, o que significa isso? Significa que os vícios de forma e os vícios de competência eu consigo convalidar. Já os vícios de objeto, vício de finalidade e vícios no motivo, esses vícios eu não consigo convalidar. Né? Então, os vícios de forma e competência tornam o ato anulável. Significa que a administração pública poderá convalidar o ato ou anular ele. Já os vícios no objeto, finalidade e motivo são vícios insuperáveis, vícios insanáveis, tornam o ato nulo. A administração pública só tem a opção de anular aquele ato, certo? Diante dessas informações, nós podemos resolver aqui a nossa questão, já que identificamos que existe um vício de competência. Né? Se é vício de competência, é um vício superável, é um vício que dá para convalidar. Portanto, a Joana, que é a chefe do departamento, ela pode convalidar o ato, ela pode. Com isso, então, nós já excluímos as letras D, as letras E e a letra B. Sobram as letras A e C. Sendo que a letra A diz que pode convalidar o ato por meio de confirmação, cujos efeitos não retroagem à data de edição do ato originário. Esse não retroagem é o erro da letra A, porque os efeitos da convalidação são retroativos sim, tornando o ato administrativo lícito, legal, desde a sua origem. A resposta é a letra C. Pode convalidar o ato por meio de ratificação, cujos efeitos retroagem à data da edição do ato originário. Questão de número 29. No que se refere aos atributos dos atos administrativos, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Bom, vamos então agora falar dos atributos dos atos administrativos. Né? Voltamos ao nosso quadro branco para falar então dos atributos dos atos administrativos. Quais são os atributos dos atos administrativos? Né? Nós vamos memorizar os atributos dos atos administrativos aqui. Atributos dos atos administrativos por meio do mnemônico chamado pai. Vamos pedir ajuda ao pai, colocar até um crucifixo aqui para ajudar a gente nessa oração. Pai, ajuda-nos a lembrar a presunção de legitimidade, que também é uma presunção de veracidade. Pai, ajuda-nos a lembrar ainda a autoexecutoriedade. Também ajuda-nos, Pai, a lembrar a imperatividade. E, por fim, Pai, temos a tipicidade. O que é a presunção de legitimidade? Significa que todos os atos administrativos, eles já nascem com uma presunção de que são verdadeiros, que são lícitos, que estão em conformidade com o direito. Estabelece-se uma inversão do ônus da prova em favor da administração pública. A administração pública não precisa provar que os seus atos são legítimos e verdadeiros, porque eles já nascem com essa aparência inicial de legalidade. Cabe a você, portanto, que está alegando que o ato é ilícito, comprovar que ele de fato é ilegal, né? Porque já existe essa presunção de veracidade e de legitimidade em favor do ato administrativo. Este é um atributo que está presente em todos os atos administrativos, mas a presunção de legitimidade é uma presunção que nós chamamos de presunção relativa. Relativa porque ela admite prova em contrário. É uma presunção que pode ser desfeita. É uma presunção que você tem como desconstituí-la
comprovando que aquele ato é ilícito ou não é verdadeiro. O que é a autoexecutoriedade? A possibilidade de a administração pública implementar imediatamente os seus atos administrativos sem precisar de uma autorização judicial, né? Então, se a administração pública, por exemplo, precisa retirar pessoas que estão morando em uma área de risco de desmoronamento, ela não precisa de uma ordem judicial, ela não precisa de uma ação de despejo para tirar aquelas pessoas de lá. Desde que haja previsão em lei ou a necessidade de uma medida urgente, a administração pública poderá chegar lá naquele local e retirar as pessoas da área de risco sem precisar de ordem judicial, de forma autoexecutória. Imperatividade é a possibilidade de a administração pública poder impor a prática do ato administrativo sem precisar da concordância do particular envolvido, né? Por exemplo, se você para numa blitz e você ingeriu bebida alcoólica, a autoridade policial que lá se encontra, ela não pergunta se você concorda com a sua condução até uma delegacia de polícia para responder pelo crime de embriaguez ao volante. Ele vai conduzi-lo independentemente da sua concordância, porque os atos administrativos são imperativos, eles são obrigatórios, eles são coercitivos. Se você descumpre o decreto de isolamento, a polícia não pergunta se você concorda com a sua condução até a central de flagrante para responder pelo descumprimento. Eles, de forma imperativa, de forma coercitiva, irão lhe conduzir, né? Essa imperatividade só está presente nos atos de império da administração. E, por fim, a tipicidade. Na medida em que a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente autorizar, todo ato administrativo depende sempre de um tipo legal autorizando a sua execução. Por isso, todos os atos administrativos são típicos. Bacana? Voltando, então, para a nossa questão de número 29, né? Primeiro item, a imperatividade é um atributo do ato administrativo. Verdadeiro. Segundo item, a autoexecutoriedade é um atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela administração pública sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Verdadeiro também. Terceiro item, para que um ato administrativo esteja em consonância com a lei e seja presumido legítimo, é necessária uma intervenção estatal. Não, porque todos os atos administrativos eles já nascem com essa presunção de legitimidade, sem que haja necessidade nenhuma de uma intervenção estatal. Então é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta, letra B de bola. E a nossa última questão, a questão de número 30. Assinale a alternativa correta acerca da extinção, desfazimento e sanatória de um ato administrativo. Basicamente, essa questão fala aí de algumas formas de extinção de um ato administrativo, certo? Vamos ver aí o que cada alternativa tem de certo ou de errado. A letra A diz que a anulação é a retirada do mundo jurídico de um ato válido, mas que, segundo o critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. Errado, porque a anulação, gente, é a forma de extinção de um ato administrativo que vai recair sobre atos inválidos, sobre atos ilícitos, sobre atos ilegais, atos que contêm um vício de ilegalidade. A anulação não recai sobre atos válidos. A forma de extinção de um ato válido se chama revogação e não anulação. Então, a letra A está errada, porque a anulação é a retirada do mundo jurídico de um ato inválido, de um ato ilegal, de um ato ilícito. Eu só vou poder extinguir um ato válido mediante revogação. Letra B diz, a revogação ocorre quando há um vício no ato relativo à legalidade ou à legitimidade, nunca por questões de mérito. Vocês percebam, desde já, que a letra B trocou o conceito com a letra A, né? Não é a revogação que ocorre quando há vício no ato referente à legalidade ou legitimidade. Não é a revogação. E sim, o que ocorre para desfazer atos ilícitos é a anulação. Então, na letra A, nós temos um conceito trocado. Na letra A, ele falou que é anulação, mas, na verdade, é caso de revogação. E na letra B, ele falou que é revogação, mas, na verdade, é caso de anulação. Por isso, as letras A e B estão incorretas. Porque na letra A seria revogação e na letra B seria anulação, e eles trocaram os conceitos, né? A letra C responde que a revogação é um ato discricionário e tem como critério conveniência e oportunidade. De fato, a revogação revoga atos válidos
que, embora não tenham nenhum vício de legalidade, se tornaram inconvenientes ou inoportunos para o interesse público. É o que ocorre, por exemplo, quando o governador revoga um decreto de isolamento diante de um cenário que já permite uma determinada flexibilização. Ou seja, é um interesse público que vai tornar aquele ato que até então era válido inconveniente para o interesse público. É uma análise de mérito que nós dizemos diz respeito à conveniência e à oportunidade de um ato. Então, a letra C é a nossa resposta correta, tá? A extinção objetiva do ato é uma forma de extinção quando o objeto do ato some, desaparece, e não quando o sujeito do ato desaparece. É quando o objeto do ato desaparece, e não quando o sujeito desaparece. Por isso está errada a letra D. E a letra E, a designação de ato administrativo abrange toda atividade desempenhada pela administração. Errado, nem todas as atividades da administração pública correspondem a um ato administrativo, porque a administração pública também pratica os chamados atos privados, que são atos praticados em regime jurídico de direito privado, enquanto que todo ato administrativo são atos praticados em regime jurídico de direito público. Então, existem atos privados praticados pela administração e existem atos administrativos de direito público. Portanto, nem todo ato praticado em atividade pela administração é um ato administrativo. Existem também os atos privados, que são atos praticados em regime de direito privado. Bacana, meus amigos? Pois bem, então, com isso, nós encerramos a nossa resolução de questões de direito administrativo. E aí, vocês gostaram? Espero que tenham aprendido um pouco mais da nossa matéria nesse nosso simulado. Fica aqui o convite para que todos vocês possam fazer parte das nossas turmas regulares, onde nós fazemos explanações de forma muito mais aprofundada, de forma muito mais minuciosa, com muito mais explicações aprofundadas, com muito mais detalhes, na qualidade e nível de exigência que certamente vocês merecem e vocês precisam para serem aprovados em concurso público. Sigam-me nas redes sociais, Delegado João Tayá, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde mais acharem necessário. Estamos à disposição para dar a vocês o melhor dos concursos públicos. Tenho também um canal no Telegram, que é um canal Delegado João Tayá. Fiquem à vontade para participar e receber dicas de concurso público. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!